Bom dia, crianças. Tudo bem com vocês? Então, estamos aqui para mais uma aula, né? E vamos orar primeiro, pedir a Deus orientação, né? Então, oremos. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por mais este dia, este início de semana. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, este dia, essa semana. Venha ser em nossas vidas, nos ajude em cada momento, Senhor, em cada situação. Abençoe esta aula, Senhor, que teremos agora. Que o Senhor venha nos ajudar a aprender, Senhor, mais sobre Ti. Abençoe nossos lares, nossa família, nos guarde de todo mal. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então, crianças, hoje a gente vai falar de organização e o quanto é bom a gente ser organizado, porque imagine só você na sua casa pegar seus brinquedos, suas roupas, seus materiais escolares e deixar então todos espalhados em lugares que eles não devem estar. E quando precisa desse material para achar, imagine só, né? Imagine você próximo da hora de ir para a escola e você não sabe onde está seu lápis, borracha, caderno, tem que organizar a mochila e não sabe onde estão os materiais. Imagine só a situação complicada em que a pessoa vai se deparar, né? Por falta de quê? De organização. Então, hoje a gente vai ver sobre organização e nesse momento, então, que a gente estiver estudando sobre organização, nós vamos fazer uma viagem na Bíblia. Vai ser uma aula muito boa. Mais uma, né? E o título dessa lição de hoje é Biblioteca Compacta. Então, vamos ver muita coisa aqui que tem lá na Bíblia. E a organização, veja, nosso Deus, Ele é um Deus muito organizado. Então, nós vamos ver toda a organização que Deus fez na Bíblia para que então a gente pudesse entender melhor e facilitar mesmo, né, a nossa vida. Então, vamos começar no livro de Gênesis e vamos acabar no livro de Apocalipse, ok? Então, todos preparados para essa viagem na Bíblia, estudarmos e vermos como ela está organizada? Espero que todos estejam preparados, hein? Vamos lá. Então, eu vou começar aqui lendo, porque é muita coisa, o tio não conseguiu memorizar. E eu tive também que resumir. Infelizmente, se a gente estivesse na nossa sala de aula, com as aulas presenciais, nós iríamos estudar essa lição por completa, porque daria tempo. Mas aqui, né, a aula online, a gente tem que reduzir para não ficar tão grande a aula, tá certo? Então vamos lá, tá bom? Eu vou lendo e na medida do possível eu paro e explico alguma coisa, se for necessário. Vamos lá então. Um pouco de organização não faz mal a ninguém, muito pelo contrário, pode ajudar e muito nosso dia a dia. A organização e a divisão do tempo e das tarefas facilitam a nossa vida. Nesta lição você vai aprender sobre a organização e a divisão das partes da Bíblia e ver como isso nos ajuda a entender melhor a mensagem de Deus para nós. A Bíblia é dividida em duas partes principais: o Novo Testamento e o Antigo Testamento.
Você sabia que tanto o Antigo como o Novo Testamento têm algumas divisões? Então a Bíblia já está dividida nessas duas partes, em Antigo e Novo Testamento. Só que lá no Antigo ainda existe algumas divisões lá, e no Novo Testamento também tem algumas divisões, que é o que vamos começar a ver agora. Vamos começar então pelo Antigo Testamento. Vamos começar pelo Antigo Testamento, né? Ele tem 4 divisões. A primeira é chamada de livros da lei. Eles são 5: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Por serem 5 livros, eles são chamados de Pentateuco. Pentateuco quer dizer 5. Né? Quando um time de futebol é campeão por 5 vezes, então ele é pentacampeão, que é o caso da nossa seleção brasileira, que já ganhou, né, 5 títulos mundial, né, que foram então 5 Copas. Então o nosso país, Brasil, né, a nossa seleção brasileira, é a única seleção que já ganhou 5 mundial. E então ele é conhecido então como pentacampeão. Então aqui os livros também são chamados de Pentateuco, porque são 5, ok? Continuando. Esses livros narram o começo do mundo e a formação do povo de Deus. Alguns se destacam nesses livros, algumas pessoas, né, que são Adão, Eva, Noé, Abraão e Moisés. Logo em seguida, vêm os 12 livros, que são chamados de livros históricos. São eles Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Ester. Eles são chamados de livros históricos porque narram a história do povo de Deus, os hebreus ou judeus, suas lutas, conquistas, vitórias, derrotas, castigos, perdão. Além da fascinante história desse povo, também podemos conhecer suas poesias, músicas e conselhos com os 5 livros poéticos. Encontramos neles várias poesias de Davi, muitos conselhos do sábio Salomão e também lindos textos românticos no livro de Cantares. Os livros poéticos são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Em seguida, tem a última divisão do Antigo Testamento, os livros proféticos. São 17 livros no total. Os profetas eram homens escolhidos por Deus para levar a sua mensagem ao povo. Os livros proféticos do Antigo Testamento são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sanfonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Aí terminamos então o Antigo Testamento. Aqui está as divisões, né? São 4 divisões lá que tem no Antigo Testamento. Vamos começar agora o Novo Testamento. Agora, vamos começar com os primeiros 4 livros que são chamados de Evangelhos. Aqui já estamos no Novo Testamento. Evangelho significa boas novas ou boas notícias.
Os primeiros 4 livros do Novo Testamento nos contam as boas notícias, ou seja, a melhor notícia que poderíamos ter recebido, pois nos traz a notícia do nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Quais são os evangelhos? Vamos para eles, né? São eles: Mateus, Marcos, Lucas e João. Logo depois temos o livro histórico do Novo Testamento. Tem livro histórico lá no Antigo Testamento e temos aqui também. Então, ele é único, né? E conta a história do início da igreja. É chamado de Atos dos Apóstolos. Então, aqui no Novo Testamento só existe um livro histórico, que é esse daqui, de Atos dos Apóstolos. A terceira divisão é chamada de cartas. Então vamos entrar, toda vez que a gente ouvir, né, um pregador falar, né, cartas, aí vai dizer lá o nome da pessoa, né? Então é porque ele está nessa fase aqui do Novo Testamento, tá bom? Cadê? A terceira divisão é chamada de cartas. São 21 cartas. Os autores foram líderes das igrejas. A maior parte dessas cartas foi escrita pelo apóstolo Paulo, que são elas: Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João e Judas. O Novo Testamento tem somente um livro profético, que tem lá no Antigo Testamento também, né? Só que lá tem mais. Aqui só tem um livro profético que seu nome é bem conhecido, né? Que é o livro então de Apocalipse. Este é o único livro profético que existe no Novo Testamento. E ele é o último livro da Bíblia, né? Gênesis é o primeiro e Apocalipse é o último livro, então completando a Bíblia. Apesar de muitos saberem da existência do livro do Apocalipse, poucos o leem, pois o consideram muito difícil de entender. Apocalipse quer dizer revelação. Nesse livro, o apóstolo João nos fala sobre Jesus, o rei vitorioso que veio, mas que um dia voltará. A Bíblia conta a história de várias pessoas, mas o personagem mais importante dela é Jesus Cristo. Então estamos aqui, né, que fizemos então essa ligeira, né, viagem na Bíblia para conhecer então essas divisões que há, né? 2 divisões grandes que estão dividindo aí o Antigo e o Novo Testamento, e entre cada um, né, o Antigo Testamento ele fala de coisas que aconteceu antes de Jesus Cristo, e o Novo Testamento ele fala então depois do nascimento de Jesus Cristo e até o fim dos tempos, né? Que no caso é esse livro profético aqui, Apocalipse. Então fizemos essa viagem e aí podemos então conhecer mais um pouco, né, de toda a Bíblia, né? Por isso que o título da nossa lição, né,
tem esse nome aqui de biblioteca compacta, né? Que é justamente para poder a gente entender que em um livro só, né? Em um livro só existem vários livros e falando de vários temas. Então, crianças, que desejo que vocês leiam a Bíblia, tá? Ou peça para alguém ler para você, aqueles ainda que não conseguem ler ainda, que eu acredito que são poucos, né? Se houver, são poucos que ainda não conseguem fazer uma leitura, mas peça para sua mãe, peça para o seu pai, né? Para alguém que fica cuidando de você, para que ele possa ler e você vai escutando e aí você vai aprendendo. Depois, quando você tiver aprendido a ler tudinho, você vai lá e lê a Bíblia você mesmo lendo, tá? Porque a Bíblia é um livro que ela se renova cada dia, né? São as mesmas palavras, mas quando a gente lê em um dia, a gente tem um entendimento. Quando a gente vai ler no outro dia, a gente já tem um outro entendimento, porque Deus disse que a palavra dele se renova cada manhã. Então, todos os dias a gente vai interpretar, a gente vai entender a Bíblia de uma forma diferente, mesmo sendo as mesmas palavras que estão lá. Tá entendendo? Então, um beijo no coração de cada um de vocês. Espero que todos entendam essa lição de hoje. Infelizmente teve que ser assim bem rapidinha, tá? Mas quando a gente voltar às nossas aulas presenciais, com certeza eu falarei com a tia Leila e a tia Carla, que são as nossas coordenadoras do departamento infantil, para a gente repetir essa aula, porque a gente vai poder então fazer as atividades que tem umas atividades ali maravilhosas, mas infelizmente a gente não tem como fazer. E também a gente poder estudar com mais tempo, com mais detalhes, tirar mais as dúvidas de vocês, ok? Então, espero que todos entendam. Qualquer dúvida é só perguntar, que eu estou aqui para responder, ou algum outro professor também pode responder, tá bom? Então, tchau, fiquem todos com Deus e até mais.